Graça e paz, bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz, pessoal. Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo bem? Joia. Tá aqui. Desculpem o atraso. Eu Mas iria lá fora com um fundo quase igual é, com o seu, mas tá frio hoje. tá frio. Então eu resolvi ficar na sala. Então vamos lá, vamos começar aí nosso quarto tema, quarta parte, melhor dizendo, dentro do tema Espírito Santo, né? E hoje a gente vai estar falando sobre os 7 espíritos que estão lá em Isaías 11. Até na postagem eu coloquei lá todos eles, né? Para que as pessoas já pudessem estar olhando. Não sei se alguém leu, mas vamos lá. Antes da gente começar, Mike, esse tema, eu queria deixar pelo menos uma pergunta que ficou da Isso, eu ia perguntar. anterior, né? Alguém tinha colocado uma questão assim, eu não sei reproduzir exatamente a pergunta, mas falava o seguinte: como identificar essa questão na criança do pecado? A pessoa acho que perguntou algo no sentido assim, quando ela, no caso, a gente ontem estava falando sobre identificação da paternidade, falando sobre arrependimento, e aí ela falou quando isso seria viável para a criança. Eu entendo que quando ela tem a consciência de que é um pecado, ela confessa, né? Mas eu queria deixar para você comentar, porque como estava falando ali sobre a adoção, né? E aí estava falando sobre a questão desse reconhecimento da paternidade, eu acredito que a pessoa tenha perguntado em relação a criança estar se identificando com essa questão da paternidade e já identificar a paternidade de Deus e identificar também ali a questão da necessidade do arrependimento. Eu não lembro a construção da frase, mas ela perguntou alguma coisa em relação à criança. Como caiu, eu não consegui resgatar essa pergunta. Ah, Mas achei tá. muito interessante. Ok. Eu entendo o seguinte, tá? O ser humano hoje não precisa ser ensinado a pecar. Peca sozinho. Uhum. Por causa da natureza adâmica que nós herdamos, tá? E com isso, a criança, por exemplo, ela mente sozinha. Os pais não têm que mentir para ela mentir. Ela desobedece sozinha. Aquilo que eu falei, todos que estão fora de Cristo estão debaixo do espírito da potestade do ar, que opera onde? Nos filhos da desobediência. Uhum. Então, qual que é a nossa parte como pais? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a respeito da própria desobediência. Você Uhum. me desobedeceu, e a forma que você vai retratar isso é reconhecer que você desobedeceu, Uhum. isto é confessar e pedir perdão, tá? Tomando uma decisão que você não quer desobedecer, tá? Eu orava pedindo também, uma hora dessa, quando meus filhos chegassem a se conscientizar sobre isso, eu orava por libertação. Uhum. Eu sei que isso vai parecer muito radical para muitas pessoas, mas para mim é bíblico, tá? Eu não quero deixar os meus filhos à mercê. E eu entendo que essa é uma coisa, agora eu estou partindo para algo que é bem a parte e não do nosso assunto, tá? Por quê? Porque maior que a autoridade pastoral na vida de uma pessoa é a autoridade paterna. 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 É. Então, e nós estamos nos enganando pensando que os pastores e ministros têm tanto poder sobre as pessoas. Não tem. Tá? Uhum. Só tem por causa de uma opressão ou uma tirania. E isso é usado. Um autoritarismo indevido
já é usado bastante. Agora, na família, Deus confia os nossos pais a nós. Ele coloca os nossos filhos debaixo da nossa autoridade espiritual. E essa é uma coisa que Deus faz. Quando se trata de alguma coisa ministerial ou pastoral, é algo que a pessoa escolhe. Tá? Então, Deus me colocou dentro da família que me colocou. Tá? Então, meus pais têm autoridade sobre mim. Então, quando eu percebi esse princípio, sabendo que o Espírito Santo habita em mim, então eu fiz, aí que eu acho correto a palavra, eu fiz cobertura espiritual dos meus filhos. Eu me colocava entre os meus filhos e esse espírito da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. E isso faz total sentido para mim quando Jesus ensina, livra-nos do mal. É exatamente a intercessão que o pai vai fazer a respeito do seu filho, pedindo a Deus que intervenha, que seja cobertura entre esse espírito e o filho que está debaixo da sua cobertura. Então, eu acho muito importante, por isso eu estou ensinando sobre a oração do Messias, tá? Muito importante os pais entenderem que eles têm essa autoridade e que é para ensinar. Eventualmente a criança vai perceber, vai ter a consciência do pecado. Uma vez que ela tem consciência do pecado, nós precisamos entender o princípio do perdão. Nós precisamos demonstrar o perdão, tá, para o nosso filho e falar. O princípio é, você pede perdão do pai, ele te perdoa. Tá? Os pais precisam fazer isso com os filhos. Por quê? Porque os pais, eles são, aí é outra ministração, é manifestação dos filhos de Deus. Mas os pais são a primeira imagem de Deus Pai para os filhos. Tá? Os filhos não têm consciência de Deus. A criança não tem essa consciência. Tem pelos pais. Agora, trata naturalmente os pais como se fosse Deus. O pai sabe tudo, pode tudo, está em todo lugar. As crianças de 1, 2, 3 anos agem assim, vai fazer uma criação e vai olhando para ver onde está papai. Ele está me vendo. Vai querer saber de alguma coisa, pode ser a coisa mais louca do mundo, tá? Que não tem resposta. Vai perguntar para papai, vai perguntar para mamãe. Tá? E vai achar que um pai pode, a mãe pode fazer qualquer... pode levantar um carro, pode fazer tudo, né? Consegue. Porque tem o conceito vamos dizer, da divindade, da onisciência, onipotência, onipresença. Tá? Tem esse conceito. Mas eles jogam isso no pai biológico, na mãe biológica. Tá? Os pais, eles associam. Então, é por isso que a nossa atuação como pais é muito importante a gente não se irritar com qualquer coisa, a gente não se ofender com a desobediência dos nossos filhos. A gente se ofende a troco de nada. Tá? E é banal. A gente se ofender é meio ilógico. Tá? A gente é pai, a gente não deixa de ser pai por causa da desobediência dos nossos filhos. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu acho que alguém está precisando ouvir isso. Eu creio que essa é o que eu conheço de palavra e conhecimento. Algumas pessoas, seus filhos estão sendo desobedientes e você está levando isso pessoalmente. Tá? Deus não leva pessoalmente a nossa desobediência. A nossa desobediência afeta muito mais a nós do que a Ele. Ele está preocupado com a gente. Ele não muda. A nossa desobediência não afeta em nada a pessoa de Deus. Tá? Como afeta nós quando os nossos filhos são desobedientes. Essa é uma coisa, especialmente dentro da igreja, parece que a gente passa vergonha se o nosso filho é desobediente e as pessoas estão vendo isso. A gente leva isso como
como uma crítica ao nosso caráter, né, à nossa paternidade. E não é, não é. Aí eu continuo sendo pai, meu filho obedecendo ou não obedecendo. Então eu não vou me alterar por causa da desobediência dele, nesse sentido. Especialmente para ele saber que isso afeta mais ele do que a mim. A desobediência dele me entristece, mas é porque ele está fazendo algo que vai fazer mal a ele. Mas isso nos leva para um outro ponto. Por quê? Os pais hoje em dia são os mais frouxos que eu já vi, tá? Em toda a minha vida, tá? Vacilam, não definem o que tem que obedecer e não tem que obedecer. Eu ouço direto dos pais: filho, faz isso. E só fica falando 1000 vezes: faz isso, faz isso. E o filho olha e não faz. Então o pai não ensina a obediência e no início ele só ensina, ele acha que o filho vai obedecer naturalmente. Não acontece, você tem que ensinar. Você é maior por causa disso. Deus te dá aquela criatura desse tamanho de primeiro para você fazer essa criatura te obedecer, tá? Então no início, e isso é muito importante já nos primeiros anos. Se não, tá? Aí a própria psicologia, sociologia, pedagogia nos ensina a respeito disso. E é por isso que nós temos a crise nas escolas que nós temos hoje. Nós temos professores que estão tendo que criar filhos que não foram criados em casa. Uhum. Bom, tirei. Vamos para Mas Isaías? eu acho que tem tudo a ver, porque para nós, os pais, nós precisamos desses 7 espíritos, justamente em relação a isso. É justamente por isso que eu quero falar dos 7 espíritos. Tá? Pode entrar no assunto. Vamos lá. Até chegou uma pergunta aqui fora, a pessoa falando assim, mas os pais só são autoridade enquanto eles são crianças? Eu entendi ela dizendo o seguinte: e quando cresce, continua como autoridade sobre eles? Eu vou dizer da seguinte forma: você deixa de ter a mesma influência natural. Tá? Quando os filhos são pequenos, a gente faz o filho obedecer. Tá? Se não obedecer, você isola, você vai disciplinar de alguma forma, vai corrigir de alguma forma. Tá? Eu preciso ser aberto, eu não concordo com a lei que foi passada no Brasil contra as palmadinhas. Tá? É eficaz, o bumbum foi feito para isso, para receber essas palmadinhas. Agora, se nós temos essa lei, é porque nossa cultura é uma cultura, infelizmente, descontrolada. Uhum. E a lei foi feita por causa do descontrole de pais. Uhum. Tá? Pais que acabam... Usa-se a palavra espancar, pais que acabam... Eu vou usar a palavra abusam fisicamente dos seus filhos. E é por isso que eu falei, o pai não pode se ofender. Uhum. Tá? Quando ele se ofende, aí no descontrole ele parte para aquilo. Tá? Quando os nossos filhos passam a idade da gente forçar a obediência, tá? Aí nós precisamos entender que eles não saem debaixo da nossa autoridade espiritual na oração. Tá? Eu conheço, você pode pesquisar, e geralmente são aquelas senhoras, tá? Que são as mais envolvidas na intercessão, que têm clamado a Deus e têm visto seus filhos voltarem ao Senhor, irem para o mundo, se rebelarem e aí volta ao Senhor. Por quê? Porque uma mãe nunca largou do filho. No reino do Espírito sabia que sua autoridade era dada por Deus e ela exercia essa autoridade contra as trevas a favor do filho, a favor da filha. Tá? Então, nós perdemos,
a questão, não perdemos, muda-se a nossa influência. Tá? Agora, tem que tomar cuidado porque a gente não quer manipular. É por isso que eu sempre fico dentro da oração de Jesus. Né? Acaba sendo sempre, seja feita a tua vontade. Amém? Amém. Boas perguntas. Tá? Em Isaías 11, eu quero fazer menção daqui, primeiro versículo, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Isso está falando do próprio Jesus. Está falando do Messias. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. A gente vai lembrar nesse momento sobre Isaías 61. Tá? Eu falei sobre isso ontem na minha live sobre discipulado. O Espírito do Senhor está sobre mim. Tá? Essa em Isaías 61, essa é a profecia sobre o Messias, que Jesus cita em Lucas 4, quando ele lê, Sim. e ele senta e fala, hoje se cumpriu essa escritura diante de vocês. Essa palavra, em junho do ano passado, começou a mudar todo o rumo norte das minhas ministrações, da minha vida. Foi Isaías 61 e Lucas 4. E foi daí que o negócio começou a mudar. E eu acho que é por isso que nós estamos conversando, porque em 1993 foi justamente Lucas 4 que me remeteu a Isaías 61, que mudou todo o rumo do meu ministério, da minha vida como ministro, a minha vida como cristão, meu entendimento pessoal. E isso tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre o Espírito Santo. Em parte eu vou falar sobre isso hoje. Então Jesus, ele leu esse versículo e disse que esse versículo se cumpriu. Ele estava dizendo, eu sou o Messias. Sim. Mas o que eu quero que você veja, ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas você percebe em Isaías 11, diz, repousará sobre ele um Espírito. Tá? E aí 7, ele fala 7 Espíritos. Tá? Só que a gente podia traduzir corretamente ainda da seguinte forma. Repousará sobre ele o Espírito que é do Senhor, o Espírito que é de sabedoria, o Espírito que é de entendimento, o Espírito que é de conselho e de fortaleza, o Espírito que é de conhecimento e de temor do Senhor. Tá? Eu vou dizer algo porque eu não vi com os meus olhos. Tá? Agora, o João, se você for, por exemplo, tem anotação na rodapé da sua Bíblia? Tem. Sobre Isaías 11, 1. Tem. O que diz? Que vai falar, tronco pressupõe... Na verdade, tem duas anotações. Não. Eu quero saber a referência bíblica que faz. Vai fazer a referência para Isaías 7, Isaías 9 e em Ezequias. E fala para ver a nota de 7,14. Deixa eu ver aqui 7,14. Não fala em Apocalipse 5? Aí fala na parte do tronco, Apocalipse 5:5. A raiz da vida. Isso. Então, em Apocalipse, a gente tem um momento. Isso. Em 5:5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, tá? Venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Mais uma vez, uma referência a 7 Espíritos. Tá? Agora,
quando em hebraico usa esse número 7, está falando da perfeição. Tá? 7 tem a ver com a perfeição. Então, quando se fala sobre o Espírito Santo associado a 7, alguma coisa, está falando do Espírito que é perfeito. Tá? E diz que esse Espírito é enviado, em Apocalipse, por toda a terra. Diz que esse Espírito pousa sobre Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Agora, eu queria que a gente entendesse algo. Tá? Para a gente entender a ministração desses Espíritos, a gente precisa entender algo sobre Jesus. E nisso é algo que é um tanto delicado, mas precisamos ver. Filipenses 2. Tá? Talvez a pessoa vá dizer, por que você está pipocando tanto na Bíblia? É que a gente precisa entender algo muito importante. Filipenses 2:5. Pode ler até versículo 11, por favor. De 5 a 11. Certo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é um hino da igreja primitiva. Tá? Também se tornou um hino, uma das nossas canções, Casa de Davi. Sim. Né? Abriu mão da sua glória. Amém. Diz em versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou. Você tem a tradução se aniquilou. O que Jesus fez nesse momento? Sendo Deus, tá? É quase impossível. O que ele faz, para nós é impossível. Como que Deus, que é presente, ciente, potente, se limita? Como que Deus, que é fora de toda criação e criatura, se torna uma criatura? Mas existe um mistério aqui que é extremamente importante para a gente entender em relação, o que eu vou dizer, a eficácia e também a economia do reino de Deus e da família de Deus. Você lembra que no primeiro dia, o que Deus fez nas narinas de Adão? Soprou. O Espírito. Tá? Sabe o que Jesus fez? Ele se tornou Deus, tá? Veio sobre Maria e se fez no ventre da Maria. Pelo poder do Espírito de Deus, Deus se fez, se fez 13 cromossomos para juntar as 13 cromossomos da Maria e fazer um homem. E ele fez um filho macho. Isso, se você parar para pensar, não. Que loucura é essa? Como que é? Você está dizendo que Deus se fez homem? Sim. E é justamente isso. A palavra diz, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens.
eu queria que a gente entendesse algo. A partir do momento que esse Deus se fez homem, ele nunca apelou para a sua divindade. Ele se esvaziou justamente dos poderes divinos. Jesus não era onipresente, onisciente, onipotente. Ele era limitado, totalmente limitado, igual a todos nós. Ele sofreu tentação, igual a todos nós. Mas ele não resistiu à tentação por ser Deus. Ele resistiu, conforme falamos ontem, ele resistiu à tentação, não caiu na tentação, com a ajuda do Espírito Santo, que estava sobre ele. E nós vamos lembrar que literalmente no batismo, o que o Espírito Santo faz? Pousa sobre ele. Uhum. Então, por que eu estou falando de tudo isso? O batismo com o Espírito Santo traz tudo isso para mim, para você, para todos que creem de verdade em Jesus. Para todos que são nascidos de novo, esse mesmo Espírito está em nós, repousa sobre nós, para fazer a mesma coisa que fazia com Jesus. A mesma coisa que ele queria fazer em Adão. Mas por causa do pecado, o Espírito se retirou. Agora, por causa da obra de Jesus, esse mesmo Espírito volta. Tá? Então, quando fala sobre esse Espírito em Isaías, sendo 7, que é um Espírito perfeito, a gente precisa entender que é dessa forma que esse Espírito está descrevendo a ministração do Espírito Santo na vida de Jesus. Portanto, a ministração do Espírito Santo na nossa vida. Uhum. E Mike, alguém pode perguntar assim, né? Eu não tô lendo as perguntas não, tá? Mas me vem assim, porque às vezes a gente pode perguntar assim, ué, mas se ele se esvaziou de todos os poderes, como ele realizava os milagres, como ele realizava a ressurreição, como ele realizava tudo isso, né? E Vou chegar lá, não hoje. Não hoje. Então, hoje. Depois você responder a pergunta. Cenas do próximo capítulo. Você sempre fala do que eu vou falar. É amanhã ou sexta? É justamente isso que amanhã nós queremos ver essa atuação do Espírito Santo numa área e na sexta-feira em outra área. A sexta-feira vai entrar nessa. Então, deixa para depois. Eu ia falar, mas deixa para depois. Não, mas com certeza alguém está perguntando isso. E eu estou falando sobre isso porque eu fui ensinado que Jesus fazia os milagres sendo divino. Porque ele era Deus, né? Exato. E aí foi justamente, eu estou indo ponto por ponto para desfazer a fortaleza, para desfazer o que me impedia a receber a ministração do Espírito Santo, a fim de edificar em nós uma base para a gente poder receber a ministração do Espírito Santo. Então, nisso, eu vou mostrar como Jesus fez os milagres como ser humano e não como divino. Viu? Acabaram de colocar ali, eu estava me perguntando. Eu sabia. Mas era minha maior fortaleza, meu maior impedimento, sendo seminarista, sendo professor de teologia, porque é o que é mais ensinado quando a gente fala 100% homem, 100% Deus. Eu não duvido que ele seja 100% Deus. Mas naquele momento que Deus veio sobre Maria,
ele resolveu que essa expressão dele no ventre da Maria iria se esvaziar de toda a divindade. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não se apegou em nenhum momento da sua divindade. Se tornou em semelhança ao homem e, sendo achado em semelhança a um homem, se humilhou e tomou a forma de servo, até ser obediente até a cruz. Sim. Então, nisso a gente percebe, eu preciso reparar isso aqui. Eu fico constrangido em pensar que Deus me ama tanto que aceita se limitar totalmente, aceita se tornar igual a mim e sofrer todas as coisas que eu sofro, até por minha própria vontade. Mas ele sofreu porque me ama, para me alcançar. E hoje eu insisto, porque o desejo dele é que o Espírito Santo habite em mim, encontre em mim uma pessoa que queira ser guiado pelo Espírito Santo como Jesus foi. Eu só quero ser essa pessoa. Eu quero fazer valer o sacrifício dele. Amém. Eu me entrego. A gente falou ontem como escravo, né? Que Paulo era escravo. Eu acho que Paulo percebia isso. Ele diz, como que eu não vou me entregar? Como que eu não vou confiar em alguém que me ama tanto assim? O que eu mais quero é que ele encontre em mim a menor resistência possível. Tá? Eu quero sim, eu digo assim como Pedro, Senhor, jamais eu vou te trair. Eu vou ser igual a ele, eu vou falar de todas as questões mais exageradas. Eu venho o que vier, dá o que der, o que for, tá? Vou para onde for. Aí eu já ouvi uma geração cantar tudo isso e mentir sobre tudo isso, tá? E a questão é que eu também não era diferente em alguns pontos. Porque a questão de falar essas coisas absolutas para Deus é quando chega os pormenores, os detalhes. E aí, por isso, hoje eu digo, eu só quero, Senhor, oferecer menor resistência possível. Eu quero que o Senhor faça a sua vontade em mim, através de mim. E eu fico constrangido. Se Ele me salvou do inferno, dos poderes das trevas, como que eu não vou entregar a minha vida para fazer o que for? Eu estou aqui pensando, é por isso que eu estou aqui falando em português com você. No meu caso, Deus me conduziu e conduziu a minha esposa junto comigo. A gente tem 37 anos no Brasil. A gente não pensa, eu estou aqui por acaso. Era para estar já 2 meses no Brasil. A gente tem o Brasil como o nosso lar, tá? E eu estou falando isso sabendo que está chegando uma hora que Deus vai chamar muitos brasileiros para ir para as nações. E com ousadia, como Paulo dizia, sejam meus imitadores. Eu vou dizer para você, seja como eu tenho sido com o Brasil. Enviado, amo esse povo, me tornei semelhante, inclusive a
O princípio missionário que eu sigo não é de Paulo, é de Jesus. Ele encarnou. Eu tenho tentado viver o modelo da encarnação. A nossa casa é brasileira. Eu fiz questão de aprender o português. Tem algumas coisinhas, sotaquezinho de vez em quando, um erro ou outro, mas todo mundo percebe o meu esforço, tá? Sim. E algo muito sincero, porque o que eu mais quero passar é Jesus. E é tudo por causa disso que a gente está falando. Eu não quero que as pessoas vejam em mim um americano, e sim Jesus, na forma de um brasileiro. Eu quero daquilo que Deus está por derramar em nossa nação. Eu quero que brasileiros sejam assim, na China, Afeganistão, Irã, Nigéria, na França, nas nações onde Deus vai levar. Que não sejam brasileiros, e sim chineses, com uma pele um pouco diferente, japoneses, mas pessoas em quem o chinês está vendo Jesus. Por causa do Espírito que está sobre ti. Jesus deu a sua vida para isso. Essa foi a sua finalidade. De poder ver uma geração levantada na terra, em todas as nações, cheias do Espírito Santo, sobre qual repousa o Espírito Santo, em quem o Espírito Santo tem plena liberdade para manifestar o amor, o poder e a autoridade do Pai. Filhos que não estão se importando com a sua fama ou a sua própria reputação, mas souberam morrer como Jesus, que abriu mão da sua própria divindade. Como que esse não vai olhar para nós e dizer: quem quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo. Ele não está pedindo para nenhum discípulo fazer o que ele mesmo não fez. Deus negou a si mesmo. E ele tomou a única cruz que podia trazer salvação para o mundo. Eu posso tomar uma cruz, mas não vai ser para a salvação de ninguém. Deus negou a si mesmo. Tudo para o Espírito Santo poder voltar para as nossas vidas. E ministrar a nós. E através de nós, como ele fez em Jesus.
Ó. Hum. Jesus, batiza-nos de novo. Batiza-nos com teu fogo. Por favor. Batiza-nos, Senhor, com o Espírito do Senhor. Com o Espírito de sabedoria. Com o Espírito de entendimento. Com o Espírito de conselho. Com o Espírito de fortaleza. Com o Espírito de conhecimento. E com o Espírito do temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto dos seus rins. Esse próximo mover de Deus um dos aspectos que vai ser uma coisa, um desses espíritos que vai se manifestar com grandeza é o espírito do temor do Senhor. Em parte é isso que o Espírito Santo está ministrando agora. Existe um temor. Existe um temor porque quando o Senhor começou a falar, a gente começou a sentir o peso, a glória, a seriedade. E começamos a sentir a maneira com que a gente tem banalizado as coisas do Espírito Santo. Como na manifestação do Espírito Santo a gente tem desejado ficar com a glória que é somente dele. Querer ser reconhecido por ser uma pessoa em quem o Espírito Santo move, quando o desejo de Deus é fazer isso e nós não merecemos de forma nenhuma. E conforme diz em Ezequiel 36, não é nem por amor de nós que ele faz isso, e sim para santificar o nome dele perante as nações.
Eu sei que Deus falou para eu mencionar duas coisas sobre esse espírito do temor do Senhor. Aos que temem o Senhor, que Deus compartilha seus segredos. Ele revela as coisas do seu coração. E aos que temem o Senhor, Ele faz acampar os seus anjos para proteger. Eu quero saber os segredos. Eu quero essa intimidade com Deus. Eu creio que muitos querem. E a gente precisa entender que para isso a gente precisa caminhar no temor do Senhor. E eu entendo que, pelo menos na minha vida, isso Deus começou a me ministrar muito cedo. Eu lembro uma coisa que eu falo sobre isso não é para meu crédito, não. Isso é para mostrar como Deus faz. Eu era antes de eu me converter. Meus pais viajaram e eu estava com uns amigos meus na minha casa e a gente tinha comprado vinho e cerveja para beber. E teve uma certa, como eu falei o outro dia, eu era uma pessoa temente a Deus, no sentido eu sabia que Deus estava vendo, ouvindo e sabia até os meus pensamentos. E teve esse momento que a gente ia beber. Eu tinha a garrafa de vinho na minha mão. Eu olhei e me veio um pensamento. Você acha que beber isso te faz homem? Mas perdi na hora. Na hora. Qualquer vontade de beber e experimentar isso. Até hoje eu nunca fiquei bêbado de vinho. Do Espírito Santo já. Graças a Deus. Mas de vinho não. Não é para o meu crédito. É para o crédito de Deus. Ele merece. Tá? Ele que fez isso. E eu estou falando isso porque eu sei que tem algumas pessoas que têm pensado, mas eu não pequei como fulano de tal, que foi tirado da lama, que foi tirado da boca do inferno, tal. Você não foi por causa de Deus. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Aquela pessoa tem que lidar com outras coisas que você não tem. E para a glória de Deus, eu louvor ao Senhor, você pode dizer, obrigado, Pai. Mesmo eu não entendendo, o Senhor agiu na minha vida. Esse espírito, esses 7 espíritos, o Espírito Santo, nessas 7 qualidades, vamos dizer, quer ministrar a nós. Eu acho que a gente não precisa destrinchar muito. Precisamos de sabedoria. Precisamos de entendimento. Não entendimento humano, um entendimento que vem do Senhor. Conselho. Uma mãe precisa, um pai precisa de conselho, um marido precisa de conselho. Uma das coisas que eu orei hoje, e quando eu penso sobre governantes, governantes sabem que Deus é maravilhoso conselheiro. Se não sabem é porque a gente não tem falado. Os governantes, eles são tratados como Deus. Infelizmente, alguns agem como se fosse. Mas para os tementes a Deus, uma das coisas que eles têm que olhar para a população é olhar e dizer, eu não sou Deus. Eu sou um homem igual a você. Mas vamos buscar conselhos de Deus?
E para isso o Espírito Santo é o Espírito de conselho. Por que que tem 24 anciãos na presença de Deus? Se não para ministrar o conselho de Deus 24 horas por dia. Os 24 anciãos mostram a conexão entre o temporal e o eterno. Eles estão vivendo a eternidade, mas tem 24 ligados aos fusos horários que a gente vive. Um ancião é para dar o quê? Se não conselho. Sabedoria. Eu estou vendo toda a ligação. O Espírito Santo, como o Espírito do Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza. A gente não precisa ser fortalecido. A alegria do Senhor é a minha força. Ah. Literalmente, você viu quantas vezes o Senhor visitou os nossos seminários com alegria que é dele. Não é uma alegria humana. Você começa a ser cheio de uma alegria do Senhor, do nada, e ninguém te faz parar de rir. Porque vem do Senhor. Ele está te fortalecendo nesse momento. A gente viu muito disso. Vai voltar. Mas nós vamos ter muita ministração do Espírito, do temor do Senhor também. De conhecimento. Tá? Precisamos, conhecimento que fala aqui, nós sabemos, existe uma diferença entre conhecimento, tá? E ciência. Ciência são os fatos. Conhecimento são os fatos experimentados. Tá? Conhecimento fala de intimidade. Conhecimento fala de experiência. Algo vivido. Ele é o espírito de conhecimento. Ele quer nos levar a experiências com Deus. Ele é o espírito do temor do Senhor. Quem ministra o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que é o que é necessário para que os anjos acampem ao nosso redor, que é o necessário para termos intimidade com Deus. Eu podia literalmente ir para os Salmos e falar, aos que temem o Senhor, aí tem promessas. Aos que temem o Senhor, aos que temem o Senhor, aos que temem o Senhor. Quem teme ao Senhor é por causa da ministração do Espírito de temor do Senhor. E isso é justamente o que nós precisamos nos nossos dias. Amém? Que esse Espírito continue a repousar. Essa ministração dele nesse momento está sendo muito forte. Consegue falar? Ok. Te entendo. Nós teremos mais amanhã, mas eu gostaria de convidar todo mundo a permanecer. Quando eu digo permanecer, eu estou falando, a não ser que você tenha que partir para uma outra coisa. Enquanto Deus não tire essa ministração do Espírito Santo sobre você, tá? Porque se a Poliana está assim, eu tenho que entender que tem vários outros que estão ouvindo, que receberam essa ministração como nós recebemos aqui. Então, eu sempre falei para as pessoas no seminário, não saia até que pare. Enquanto não parar a ministração do Espírito Santo, não segue para outras atividades. Fica. Esse toque do Espírito Santo é algo divino, é algo muito especial. E você não precisa ter todo o entendimento. O que nós precisamos, por exemplo, a gente se entrega nas mãos de uma cirurgião. E a gente não tem todo o entendimento. Aliás, a maioria de nós temos pouco entendimento a respeito da cirurgia que ele faz.
Mas nesse momento que o Espírito Santo está tocando, ele está tocando em coisas profundas. E é por isso que a gente está reagindo assim. Ele está fazendo algo que nós nem sabemos o que é no momento. Ele está tocando em você em áreas que ele sabe que precisam ser tocadas. Vem, Espírito Santo. Até sobre aqueles que vão assistir isso depois. Como Jesus mesmo orou por aqueles que iriam crer na palavra dos discípulos. Ele orou por nós naquele momento. Especificamente, eu oro por aqueles que ainda vão assistir essa gravação. Eu peço que o Senhor venha sobre eles para ministrá-los. Jesus, batiza-nos com teu Espírito. O Senhor pode nos batizar porque o Senhor foi batizado. Repousará sobre ele. E aí o Senhor assumiu e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Pois hoje, Senhor, nós queremos poder dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre nós. Vem, Senhor. Vem tocar em áreas da minha vida que eu nem sei. Toque em mim, Senhor, nas áreas que eu preciso para me tornar semelhante a Ti. Espírito Santo, seja o cirurgião que tira de mim fortalezas, que tira de mim altivez, que tira de mim sofismas, que tira de mim preconceitos, que tira de mim sentimentos, pensamentos e vontades que não procedem do Pai. Arranca de mim como um cirurgião, arranca de um corpo o câncer, doenças. Retira de nós essas coisas, Senhor. Opera, Espírito Santo. Seja para nós, Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o próprio Espírito de Deus que foi soprado às narinas de Adão, que repousou, que até veio sobre Maria para criar, para fazer Jesus no ventre. Seja para nós o Espírito de sabedoria e de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. E Jesus, olhamos para Ti, ó Cordeiro de Deus, e Te adoramos, Te bendizemos, somos gratos. Não seria nada disso possível não fosse o Teu sacrifício, a Sua disposição em se humilhar. Não seria possível se o Senhor não abrisse mão da Sua própria divindade para se tornar semelhante a nós. Somos gratos, gratos. E Te adoramos, Te exaltamos. Faça valer, Senhor, com Teu sacrifício, por mim, Senhor, eu digo, vai valer a pena. Obrigado. Obrigado.
Amém?